Olá! Hoje conversaremos com Leandro Fasano, egresso do programa de pós-graduação em Análise do Comportamento aqui na Universidade Estadual de Londrina. Leandro concluiu o mestrado em 2014 e o doutorado em 2023 no PPGAC. E recentemente foi aprovado na Universidade Federal do Mato Grosso, a UFMT. Olá a todos! Vamos conhecer um pouco mais da história do Leandro e dos caminhos que se abriram a partir da experiência no nosso programa. Oi, Leandro. Olá. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigada eu por ter aceitado. A primeira pergunta é, você poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória, da graduação até o doutorado realizado no PPGAC, e como esse percurso impactou sua formação como pesquisador e psicólogo clínico? Tá, vamos lá. É uma história um pouco longa, tá? Eu entrei na graduação aqui na UEL em 2007, então a gente já tem um tempo aí. E durante a graduação, eu encarei a graduação muito como um tempo de experiência, de deixa eu ver o que eu gosto, deixa eu entender aonde eu vou, o que eu quero. Então, durante a graduação, eu me coloquei em vários projetos, não apenas de análise do comportamento, me aventurei em várias disciplinas, no que eu poderia me colocar, eu me colocava para entender e para desenvolver repertório, para entender como que vai funcionar as coisas, o que eu quero da minha vida. E aí, durante a graduação, eu entrei na graduação já com uma ideia de que eu queria uma pós-graduação. E aí, durante a graduação, com o contato com os professores, com as pesquisas, eu me apaixonei perdidamente pela academia. Eu amei a academia, amei estar nesse ambiente acadêmico, de fazer iniciação científica, de produzir coisas, de produzir conhecimento, de pensar a partir do conhecimento produzido a realidade vivida e algumas coisas. E eu fui chegando próximo ao fim da graduação, eu tinha certeza que eu queria uma pós-graduação. E durante a graduação, com o contato com os professores do PGAC, que é o Departamento de Análise do Comportamento, eu fui me descobrindo, eu fui me apaixonando perdidamente pela análise do comportamento, a ponto de chegar ainda no terceiro ano da graduação, eu já tinha certeza que eu queria análise do comportamento, queria fazer uma pós em análise do comportamento, queria seguir para esse caminho acadêmico na análise do comportamento. Aí, acabando a graduação em 2011, finalzinho de 2011, eu já prestei o mestrado e já entrei direto no mestrado para fazer a pós-graduação. A ideia no mestrado, a minha ideia no mestrado foi muito no sentido de olhar para a população LGBT e começar a trabalhar com isso dentro da perspectiva da análise do comportamento. Então, no meu mestrado, eu fui pensar e fui estudar e trabalhar sobre a temática da homofobia. Mais especificamente, fiz toda a produção do mestrado, defendi o mestrado e com a defesa do mestrado, isso acabou me abrindo portas para conhecer outras coisas, de entrar dentro do movimento LGBT aqui em Londrina, de entrar dentro do Conselho Federal, do Conselho Regional de Psicologia, para trabalhar com questões da população LGBT dentro da psicologia. E eu fui nessa onda de trabalhar, de pensar já na docência, dando aula, né, em universidades particulares, até que em 2019 abre o programa de doutorado. Era um sonho meu, vamos tentar o doutorado. Então, prestei e continuei no doutorado, continuando nessa temática da população LGBT e pensando justamente em o que eu posso fazer a partir de toda essa vivência que eu tive entre o mestrado e o doutorado, para onde eu posso ir, o que eu posso pensar. E fui para o doutorado de peito aberto, vamos dar a cara a tapa, de lidar com temáticas que não são muito bem vistas na psicologia, muito menos na análise do comportamento, que não produz tanto sobre populações minoritárias. A gente está começando a produzir cada vez mais, estudar cada vez mais. Então, foi nessa onda que eu vim. E esse é o resumo do resumo do resumo da trajetória.
Ai, muito bacana. E você comentou, né, sobre seu interesse, né, na comunidade, né, em pesquisar, principalmente trazer um conhecimento novo dentro da análise do comportamento voltado à comunidade LGBTQIA+. E eu gostaria de saber por que você escolheu esse tema, né, trabalhou um pouco mais sobre isso, e quais são as principais reflexões que você tirou dentro dessas suas pesquisas, né? Tá. Acho que a primeira coisa que eu posso falar a respeito é que eu sou da comunidade LGBT, eu me entendo como um homem gay, tá? E mesmo durante a graduação, quando a gente tangia um pouco essas temáticas de populações minoritárias, de população LGBT, eu observava que até então não existiam produções de análise do comportamento, era pouco falado, pouco estudado, pouco pesquisado sobre essa população, e isso me deixava muito inquieto, tá? Aí, foi chegando mais próximo ao final da graduação, eu me lembro de ter aquele fatídico acontecimento histórico da lampadada na Paulista, e que foi uma coisa que na época me marcou muito, de ter visto esse acontecimento, não que eu estava lá, mas de ter visto notícias sobre esse acontecimento. E aí, vindo para academia, comecei a procurar coisas sobre homofobia, que a gente chamava de homofobia na época, né? E de perceber que não existia nada, que não existiam produções, que não existiam conhecimentos sobre essa violência. Aí eu fui pro mestrado, e no mestrado eu procurei o meu orientador, que na época foi o Alex Galo, e cheguei para ele com a proposta: olha, eu tenho essa ideia de trabalhar com essa temática da homofobia, porque eu não estou achando trabalho sobre, não estou achando produção sobre, não estou achando absolutamente nada. O Alex topou a minha briga, e aí eu comecei o mestrado trabalhando sobre homofobia. A ideia no mestrado foi, já que a gente não tem nada, já que a gente não tem trabalhos e outras coisas feitas, a ideia foi de tentar levantar possíveis variáveis que iam controlar o comportamento do agressor, que estariam envolvidas no episódio de violência. Então o mestrado inteiro foi sobre isso. No mestrado, inclusive, saiu um artigo publicado que eu estabeleço uma análise e uma visão da análise do comportamento sobre o que é homofobia. E aí a produção foi essa, de levantar essas variáveis e tudo mais. Saindo do mestrado, como eu falei, acabei ingressando dentro dos movimentos sociais, indo mais para uma militância ativa dentro do movimento LGBT. E aí eu comecei, nesses espaços, observar algumas coisas que me chamavam um pouco a atenção. Então, por exemplo, estando dentro da militância e em contato com outras pessoas, eu comecei a observar alguns relatos de pessoas que, em questão de 2, 3 anos, tinham rodado por 8 terapeutas diferentes. O relato, eu lembro muito bem, e me marcou muito, o relato de uma mulher trans, que ela relatou que ela passou por uma terapia de conversão quando era mais nova, né? E o quanto isso foi violento, e ela frisando muito o papel dos profissionais da psicologia dentro disso. Entrando no conselho eu entrei num lugar que a gente chamava de Diverges, que era o Núcleo de Diversidade de Gênero. Lá a gente começou a observar e ouvir alguns relatos, por exemplo, de psicólogos no serviço público aqui de Londrina que estavam promovendo terapia de reversão, algumas outras questões completamente inadequadas, antiéticas. E isso foi me preocupando muito, porque eu sou apaixonado pela psicologia, e aí observar esse tipo de coisa acontecendo ali, eu ficava, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? O que dá para pensar? O que dá para fazer a respeito? E aí, quando eu entro no doutorado em 2019, que foi logo no começo, entrei de novo com o Alex, cheguei para conversar com ele e propus: olha, seguinte, eu tô vendo que existe esse problema, vamos mexer nesse vespeiro? O Alex de novo topou a minha briga e a gente foi trabalhar e foi pensar nisso, tá? Aí, desenvolvendo no doutorado,
eu acabei pensando justamente num treino de habilidades para terapeutas atenderem de forma adequada a essa população, tá? Então, o que me motivou a trabalhar foi, primeiro, ser dessa comunidade e de olhar para o mundo e ver esses acontecimentos acontecendo e ver que não existia nada sendo feito, nada sendo pensado, nada até num sentido ético e político da análise do comportamento, e de eu ficar, desculpa o termo, extremamente emputecido com isso e querer fazer algo a respeito. Então, a minha motivação tem isso de olhar para a análise do comportamento, olhar para a minha vida e olhar para o mundo e ver que existe um problema e que a gente precisa lidar com esse problema. A gente precisa usar toda a nossa tecnologia comportamental para fazer alguma coisa. Então, foi nisso que eu acabei entrando dentro dessa temática e pensar em dar a cara a tapa para lidar com a população LGBT dentro aí da análise do comportamento. O que eu posso te falar sobre o que eu tiro de lição disso tudo é algo um pouco difícil, tá? É extremamente prazeroso de trabalhar com isso, de uma temática que eu me envolvo, que eu me empolgo, que eu milito sobre. Mas é difícil porque até então não tem sido feito muito, não tem sido produzido muito, não tem sido pensado muito nesses aspectos de populações minoritárias e algumas outras coisas. Então teve uma dificuldade de criar uma base para conseguir sair disso, para conseguir pensar nisso, tá? E olhar para a análise do comportamento e ver que ela pode e deve pensar essas coisas é uma das coisas que mais me empolgava, de pensar, a gente consegue, a gente tem tecnologia, a gente pode fazer, a gente tem como intervir e operar no mundo. E aí foi isso. Teve algumas dificuldades dentro da área mesmo. Então, por exemplo, eu tive parecer de revistas falando que essa temática não era relevante. Então, existe uma certa resistência dentro da área. É um pouco sofrido ter que lidar com isso, mas vamos dar a cara a tapa, vamos fazer. Teve toda uma questão de direto sou chamado para falar sobre essa temática em eventos, em JACs, na CBR, em várias instâncias. Então, é uma temática relevante, tá? E observar, principalmente agora com o doutorado, dessa parte da aplicação, de construir uma capacitação e ver os resultados, que realmente a análise do comportamento tem condições de mudar o repertório e de consequentemente e gradativamente mudar uma cultura LGBT-fóbica, e isso é sensacional. Eu tenho um prazer enorme em observar isso, em observar esses resultados e entender que a gente pode, e que a pós-graduação me favoreceu muito em pensar em trabalhar com isso. Nossa, muito interessante mesmo. Eu acredito que quando a gente vive algo, e a gente vê que essa vivência está sendo uma pauta que não é trabalhada dentro, né, da psicologia, e poder ser realmente um símbolo de resistência dentro desse contexto, de poder aplicar a análise do comportamento a um contexto que para muitas pessoas não é relevante, sendo que é muito relevante. Acho que é algo que realmente move a gente, né, a querer estudar mais, a trabalhar mais e realmente poder intervir, igual você disse no seu doutorado. Muito bom mesmo. É extremamente reforçador ver essa parte de conseguir atingir essa mudança. Sim. Então, no doutorado, observar que realmente os participantes, que eram terapeutas, mudaram o repertório para atender, para mim não tem preço, é maravilhoso. Eu fico extremamente feliz e alegre de conseguir perceber que com toda essa ferramenta comportamental a gente consegue chegar lá. Só tem que dar a cara a tapa e ir. Exato. Eu acho muito legal isso que você traz, porque as pessoas às vezes têm uma perspectiva na análise do comportamento como se ela fosse uma coisa meio enrijecida, sendo que ela pode ser aplicada a tantos contextos e a tantas comunidades, inclusive as comunidades minoritárias. Né? E, enfim, e voltando para a questão do mestrado e doutorado, eu gostaria de saber, né, igual você disse, as coisas que te movem. E claro que nesse processo existiram muitos desafios, e a gente queria saber, assim, quais seriam as suas estratégias, quais foram as suas estratégias para lidar com os desafios nesse processo, né, do mestrado, do doutorado.
Tá, o mestrado, a pós-graduação, o mestrado e o doutorado, ele exige bastante. Então eu acho que o primeiro desafio que eu tive que conciliar foi como eu vou me manter e produzir dentro da academia e conciliar minha vida pessoal, né? Isso é uma coisa que é complicado, de relacionamentos afetivos, de família, de vida social, tá? Então, um primeiro desafio foi esse, de como que eu vou conseguir equilibrar e por mais que, e aí junto nessa ideia de conciliar as coisas, dessa exigência da academia, a academia ela também te dá muita autonomia de você fazer coisas no seu prazo, na sua velocidade, né? Então, um dos grandes desafios foi de conseguir gerenciar tudo ao mesmo tempo, sem abrir mão de nada, porque eu não queria sacrificar minha vida particular, mas também não queria sacrificar a qualidade da pós-graduação. E aí, pensando nisso, uma estratégia que eu acabei desenvolvendo foi de começar tudo com o máximo de antecedência possível. Então, sei lá, tinha artigo da disciplina para entregar no final do semestre, vamos começar agora, vamos começar a ler, vamos começar a fazer, vamos começar a estruturar, para não deixar para a última hora. Até acho que a procrastinação seria o pior inimigo possível para pós-graduação. Então, eu lembro que, por exemplo, no mestrado, teve uma disciplina do mestrado que a gente tinha que entregar um artigo no final da disciplina, certo? E aí, estava mais próximo do final do semestre, os meus colegas de turma todos desesperados e eu com o artigo praticamente pronto. De ter começado antes, isso me permitia, então, por exemplo, final de semana tinha uma festa que eu queria sair, eu saía, mas porque eu já estava adiantado, porque eu já estava organizado para isso. Então, teve esse desafio de conciliar as coisas e até um conselho que eu dou aí para quem pretende adentrar a pós-graduação é, gente, não procrastina, não deixa para a última hora, vai com antecedência que não precisa abrir mão de tudo, não, dá para levar tudo de boa na vida, vocês só precisam se planejar, planejamento é essencial para pós-graduação. Uma outra coisa que também é um desafio foi essa parte da autonomia também, de eu ter que ler, de eu correr atrás, de eu pensar, de eu elaborar, de eu operar de certa forma sozinho no mundo. A gente tem um orientador? Tem, mas o orientador não está lá para resolver todos os pepinos, ele está lá muito mais num papel de criar condições para que eu desenvolva um repertório. Então, depende muito de eu estar agindo no mundo. E nisso, o Alex, que foi o meu orientador, tanto no mestrado quanto no doutorado, ele me deu muita liberdade de agir nesse mundo, olha, eu ia por conta, eu fazia as coisas, ele não precisava ficar me cobrando. Ao contrário, parecia muito mais eu cobrando ele, de mandar e-mail, Alex, estou com dúvida, vamos marcar supervisão? Alex, não estou conseguindo fluir em tal coisa, vamos sentar, vamos agir, vamos pensar junto? Então, lidar com essa autonomia exige justamente uma questão de você entender seu próprio repertório. Então, prazo é uma coisa extremamente aversiva para mim. Eu sei que, e aí é autoconhecimento meu, de observar que quanto mais próximo do prazo, menos eu vou conseguir fazer. Eu vou começar a me esquivar completamente, vou passar o dia inteiro no videogame e não vou lidar com as coisas, tá? E aí, sabendo disso, sabendo que é extremamente aversivo, então, vou fazer de tudo para não deixar para a última hora. Então, de ter essa liberdade, de ter autoconhecimento, de ter autonomia, de conseguir pensar nessas estratégias, de começar as coisas antes, de, olha, se eu entendo que é aversivo o prazo, não vou deixar ficar perto do prazo, entendo que o papel do meu orientador não é ficar resolvendo todos os meus problemas, é mais de me ajudar a crescer. Então, é eu dar a minha cara a tapa e eu agir no mundo. Então, a pós-graduação me favoreceu muito nisso, de pera lá, vou pra frente, vou fazer, eu quero pesquisar, quero entender, vou me enfiar onde der pra enfiar e tô indo. Entendi. Basicamente, te deu repertório para lidar com muitas coisas que te ajudam a lidar com a vida como um todo, né? Exatamente. E não só no sentido acadêmico, mas até no sentido disso acabou generalizando para outros repertórios. Então agora eu passei no concurso, tem toda uma questão de mudança de estado para organizar,
nossa, não tá nada pra última hora, já tá tudo dentro, cronometrado, bonitinho, vamos pensar, olha, tem que resolver tal coisa, já vou resolver, já faz, já tem todo um planejamento. É uma habilidade que ela se generalizou pra vida como um todo. Então é tudo bem bonitinho, bem concentradinho, bem planejadinho. E você falou da sua aprovação no concurso, né? Eu gostaria, assim, de saber quais são as suas perspectivas sobre essa nova fase, né? O que você espera sobre, enfim, como você disse, mudanças, enfim, novas questões que vão surgir provavelmente. E gostaria de saber, né, o que você espera dentro dessa nova realidade que você vai vivenciar. Eu tô muito animada. Desde que eu me apaixonei pela vida acadêmica, eu sabia que eu queria chegar numa universidade pública para fazer pesquisa, para pensar a pesquisa, para pensar a produção de conhecimento. E isso até é uma coisa minha. Eu acredito que a academia ela tem um potencial gigante de mudar a realidade, de pensar outras formas de vivenciar, de agir sobre questões que não são muito boas no mundo. Então, por exemplo, essa temática da LGBTfobia, da violência contra populações minoritárias, é uma temática que me move, e olhar que a academia ela tem potencial para agir sobre esse mundo, eu fico felizão de estar lá, de super animado de começar, vamos pensar em coisas, já tô com 30 mil ideias de projeto, de coisas, de pesquisa, de ideias do que eu quero desenvolver, do que eu quero fazer. Já pensei em projetos de ensino, de pesquisa, de extensão, já fui pro tripé inteiro. Estou extremamente feliz e animado de começar e produzir, pesquisar e fazer tudo. Ah, que bacana. A gente percebe, né, o Leandro, ele foi meu professor, né, muito boas aulas, inclusive a gente via realmente essa organização e realmente a importância que ele dá para nossa aprendizagem e participação nas aulas. Então, eu acho que a UFMT de fato está em boas mãos, né? Você falou uma coisa que eu esqueci, mas agora acho que é bom retomar. Uhum. Isso foi uma coisa que eu desenvolvi aqui dentro do programa, que a ideia de ser, e o papel do professor não é meramente transmitir conhecimento. Uhum. A gente, enquanto professor, a gente tem que pensar muito no sentido do que eu quero que o meu aluno saiba fazer. Quais os repertórios que esse aluno precisa desenvolver para agir no mundo, para pensar na atuação dele, para ele poder resolver seus próprios problemas e tudo mais. Isso foi uma coisa que, com as disciplinas, com a interação com os outros professores, isso mudou até a minha perspectiva de pensar esse lugar de professor. Não é alguém que está ali para falar, olha, reforço é o aumento da probabilidade, mas é de criar condições para que o aluno desenvolva esse repertório. E aí você até mencionou que eu fui professor das disciplinas de clínica, né? Uma das ideias que eu pensei bem nesse norte é justamente eu preciso que o meu aluno desenvolva habilidades, que desenvolva comportamentos de atuação clínica. Então não vou pensar aqui em chegar e dar uma aula teórica, não. Vou lá, vou passar o conteúdo, mas vamos levar esses alunos para a prática. Vamos criar situações que eles possam agir. Então aí, por exemplo, citando até a nossa última aula junto, foi sobre habilidades do terapeuta e habilidades sociais. Então, não adianta ficar falando, é preciso ter empatia. Vamos pensar numa estratégia para que o aluno possa desenvolver? E aí a gente trabalha e desenvolve essas habilidades. Então, de pensar nessa prática, como eu fiz com vocês, de selecionar um monte de vídeo e fazer vocês expressarem empatia perante aquele vídeo. E essa ideia de não é um mero conteúdo, mas assim, um desenvolvimento de comportamentos, isso foi uma coisa que eu aprendi aqui com o programa. E de estar aqui, de ver as disciplinas, de interagir com os outros professores. Muito legal. E é algo que você vai levar, né, para sua próxima etapa. Mas sem sombra de dúvida. Muito legal. E aí, né, pra gente poder finalizar,
eu gostaria de saber assim, se você tem alguma dica para quem está querendo ingressar, né, no mestrado, no doutorado em análise do comportamento, algo que, bom, você gostaria que tivessem te falado, talvez, né, quando você começou nessa etapa, né, da sua vida. Uhum. Acho que teria várias dicas. Já falei uma das dicas aí, que é a questão da procrastinação. Não procrastinem, gente, é a pior coisa possível para vocês dentro da pós-graduação. Tentem se planejar, façam tudo com antecedência, que vocês não precisam abrir mão da vida de vocês. Fora aí, outras coisas que eu poderia falar é que é bem no sentido de, gente, arrisquem, deem a cara a tapa, se permitam essa experiência e não apenas no sentido das disciplinas. Interajam com os professores, participem de grupos de estudo, de conversas. Tem muita coisa que a gente acaba aprendendo nessa interação com os colegas, com os professores. Então, por mais que a gente tenha uma carga horária de disciplina, de trabalho, de ter que montar uma dissertação, uma tese, de executar uma pesquisa, tem todo um arranjo de contingências para que seja desenvolvido vários repertórios. Então, essa questão da autonomia, por exemplo, vocês não precisam ficar a cada tempo dando a cara a tapa. Vão conversar com outros professores, vão entender outras ideias, com os colegas de vocês, tá? Acaba tudo sendo uma aprendizagem e tem muito repertório, tem muita coisa que vocês acabam desenvolvendo não estando apenas dentro de sala de aula. A sala de aula é apenas um pedaço do que a pós-graduação permite a vocês. Tem muita coisa, então se exponham, deem a cara a tapa, tenham coragem e não procrastinem. É isso, então. Muito obrigada por ter compartilhado sua trajetória, sua história de vida com a gente, né? E desejo muito sucesso nessa nova etapa da sua vida, né? Como docente da UFMT. Meus parabéns. Obrigado. Viu? Obrigado. Tá bom?